Olá, meus queridos. Espero que estejam bem, espero que estejam de boa saúde e, dentro do possível, divertidos nesta situação eh, inesperada. Então, vou introduzir um tema que depois vamos trabalhar melhor em aula, mas vou já hoje desvendar aqui um bocadinho o que é que vamos fazer e vou lançar um jogo, um desafio. Okay? Este vídeo vai ser composto por três partes. Uma parte é só eu falar, depois vou demonstrar como é que se faz. Vou usar dois anõezinhos que eu tenho aqui em casa para me ajudarem nesta tarefa, neste jogo. E depois uma terceira parte em que eu mostro resultados. Então vamos falar sobre textura. O que é isto da textura? A textura é a pele das coisas, é a superfície que envolve determinado objeto, não é? A nossa textura da nossa pele, a textura de uma mesa, de um tecido, a textura de uma parede, da pele de um animal. Portanto, é uma superfície que tem textura. Okay? É uma das formas que nós temos de distinguir os objetos, de distinguir os tatos. Não é? Mas não só pelo tato, porque a textura pode ser visual, não é? Pode ser uma coisa que seja apenas visual, que seja um elemento apenas visível, que nós não conseguimos sentir por ser tão pequenino e a diferença ser tão pequena que nós não temos a sensibilidade necessária para distinguir, ou pode ser pelo tato. Não é? Portanto, a textura é ou visual ou tátil. E nós temos formas diferentes de fazer, que eu já vou falar aqui um bocadinho mais à frente. Por exemplo, sítios onde nós temos texturas muito visíveis. A pele, imaginem a diferença entre a pele de um elefante, deve ser lisinha, não é? Deve ser muito suave, ou não. E a pele, por exemplo, de uma lagartixa. Okay? Ou a pele de um cão bebê. Quem já pegou num cão bebê sabe que eles têm uma pele super macia na barriga, não é? Mas depois do outro lado tem o pelo. As folhas das árvores têm textura, a casca da árvore tem textura. Mas nós também conseguimos ver essa textura. Nós podemos então ou sentir ou ver. As riscas de uma zebra também são uma textura. A textura, portanto, as texturas existem na natureza ou existem nas coisas feitas pelo homem. E as texturas podem ser naturais, então, ou artificiais. Quando são naturais, são aquelas que existem na natureza e têm finalidades diversas. Por exemplo, porque é que um determinado anfíbio tem determinadas manchas, porque é que eles têm, porque é que um felino tem determinadas pintas. Tem a ver com camuflagem, tem a ver com o próprio, a textura do pelo, tem a ver com eles poderem melhor se camuflar na savana, no seu ambiente, e aí serem mais eficazes na sua vida. As texturas que o homem cria também, elas têm funções. Por exemplo, um sítio onde nós temos muitas texturas e muitas vezes não nos apercebemos ou não pensamos nisso é nos pneus dos carros. E os pneus dos carros, consoante, são para andar ou na chuva, ou para andar no todo o terreno, ou para andar na estrada, eles próprios têm texturas que melhor desempenham a sua função. Também existem nos pavimentos texturas que são ou organizações do próprio relevo do pavimento que ajuda a uma função. Por exemplo, para serem antiderrapantes, ou temos até um português que inventou um sistema que é para os cegos conseguirem ler. É um sistema, uma textura tátil que os cegos conseguem ler, portanto é em braille. Braille é a linguagem que os invisuais utilizam. E são uns azulejos que se põem no chão, por exemplo, nas estações de metro, nas paragens de autocarro, que têm lá frases inscritas que as pessoas que são invisuais conseguem tatear com a sua bengala e perceber qual é a informação que ali está, seja numa passadeira, seja num sinal, seja o que for. Então as texturas têm uma série de funções que nos ajudam no nosso dia-a-dia e podem ser meramente estéticas, podem ser só para tornar as coisas mais bonitas, ou podem ter uma função. Okay? Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos
fazer uma caça às texturas aqui em casa, que é, o vosso trabalho vai ser recolher texturas, ok? E vão ter que recolher 9 texturas em desenhos muito pequeninos ou em decalques muito pequeninos. Há 3 formas de fazermos a textura. Para cada uma destas 3 formas, vocês têm que fazer 3 desenhos. Portanto, 3 vezes 3, 9, não é? Simples. Então, 3 texturas táteis, que são as que nós sentimos perdão, e que nós vamos decalcar, ou seja, nós vamos passar por cima. Temos as texturas visuais, que são aquelas que nós vamos desenhar, e temos as texturas impressas, que são umas que nós vamos imprimir. Cada uma delas vocês vão ter que fazer 3 desenhos, ok? Portanto, há um total de 9 desenhos. Uma folha A3 serve perfeitamente. Se não tiverem uma folha A3, utilizem uma folha A4, e não queria que fizessem ou que desenhassem texturas muito maiores do que metade da palma da mão. Sim, metade. Um tamanho relativamente pequeno. Eu quando eu demonstrar, vocês já veem, está bem? Então, eu vou pegar nos meus filhos e vamos fazer a primeira, que é texturas por decalque. Nós vamos andar pela casa com uma folha e vamos fazer decalque. Por exemplo, uma das formas muito simples de fazer decalque é com uma moeda. Pomos uma moeda numa superfície, pomos uma folha de papel por cima, e com o lápis de cor ou com o lápis de cera, para estas de decalque, o bom é os lápis de cor ou os lápis de cera, nós vamos passar por cima. O que é que vai acontecer? A textura da moeda vai passar para o papel. Vejam, e depois a seguir já vou explicar a outra. Até já! Olá, então estou aqui com os meus 2 anões, a Alice e o Martim. Digam olá. 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 Eles agora vão se portar bem, vão ver. E depois, quando eu digo que eles se portam mal, vocês não acreditam. Então, nós vamos fazer agora uma caça às texturas, que é para vocês verem aquilo que devem fazer aí em casa. Que é um pequeno jogo, uma pequena brincadeira, em que vamos encontrar texturas, está bem? Eu vou com eles, vou atrás deles e vou filmar. Até já! Então, agora que já encontramos as 3 texturas, eles encontraram 3 cada um, encontramos as 3 texturas, o pai já mostrou, as 3 texturas por decalque, portanto, as 3 por decalque. Se quiserem mais, façam mais, mas 3 chegam. É só para eu saber que vocês perceberam o que é que são as texturas por decalque. Nós vamos agora fazer impressão, texturas por impressão, ou seja, vamos pegar em objetos e vamos fazer tipo um carimbo, ok? Nós escolhemos estes 3 objetos. Uma pinha, um esfregão de aço, tipo quando ele se porta mal é o que eu uso, não é? E uma escova, que é para pentear este cabelo. Não, isto é uma escova de cozinha, mas também vai ser giro, está bem? Então o que vamos fazer é pôr um bocadinho de tinta, podem usar os vossos guaches ou outra tinta mais pastosa que tenham, e experimentar, ok? Que é para verem o que é que a textura faz. Então, bora lá. E agora vamos então às texturas visuais, que são aquelas que são apenas desenhadas, está bem? Até já! Então, acabámos o vídeo de hoje. Estes foram os meus ajudantes de hoje. Espero que se divirtam a fazer esta caça. Ponham os pais também a caçar texturas, divirtam-se. Não façam quadradinhos muito maiores do que isto, estão a ver, pequeninos, porque assim é mais divertido. Podem complicar mais as texturas visuais. Lembrem-se que estes são mais pequeninos que vocês, portanto podem complicar as texturas visuais, fazer coisas mais complexas, e as texturas visuais parecem no fundo padrões. Está bem? Divirtam-se muito e resto de boa semana. Como em princípio não nos vemos ver antes, boas férias.